Salve entusiasta, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 86 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo falaremos sobre duas histórias. A primeira se passa na revista X-Men, número 61, de 1969. O inimigo, como ainda é o Sauron, eu vou trazer para vocês algumas informações que faltaram a respeito do poder dele, beleza? Complementando as informações sobre os poderes de Sauron, seu olhar hipnótico é um derivado da técnica de hipnose do campo da medicina, aprendida por Carl Nicos, e que em sua forma híbrida torna-se fisiologicamente mais efetiva. Além das ilusões, que já foram faladas, ele também pode obrigar os oponentes a executar alguns comandos. Isso não é telepatia. O comando que ele obriga as pessoas a executar sobre hipnose, eles fazem como se fossem zumbis. Tá? Que fique claro para vocês, não é telepatia. Segundo informações encontradas por estudos feitos pelo próprio professor Xavier, os poderes de Carl Nicos foram catalogados como sendo um variante não mutante. E outra informação importante, a voz de Carl Nicos se mantém após a transformação. Ou seja, a voz dele não se modifica, mesmo ele tendo com aquela estrutura de monstro, aquela coisa ameaçadora, a voz dele continua igual, podendo ser inclusive reconhecida por pessoas íntimas a ele. Outra coisa, se na forma humana ele permanecer muito tempo sem absorver energia vital de qualquer ser vivo, seu toque nesse período pode ser fatal, pois toda a energia vital da vítima será removida rápida e de uma só vez. Como é uma continuação da revista anterior que parou no combate, nós vamos iniciar a história no combate, beleza? Após agir precipitadamente indo enfrentar um inimigo desconhecido para ele, Anjo se torna a vítima do raio hipnótico de Sauron, perdendo a noção da realidade. A ilusão na forma de monstros predadores, que cercam ele ali, mantém o herói ocupado por alguns minutos e só desaparece por completo porque o anjo parte para cima das imagens, atravessando suas estruturas imaginárias. Isso totalmente ileso, ou seja, elas não estavam lá, só na cabeça dele. Essa, meus caros, é a maneira mais eficiente de combater uma ilusão: investir contra o que você acredita não existir de verdade. Quando isso ocorre, geralmente a ilusão desaparece por completo. Nesse momento, Sauron grita de dor ao ser atingido diretamente pelas rajadas ópticas do Cíclope, sinalizando a chegada dos X-Men. Ao tentar, aí no caso a Garota Marvel aparece, ela ataca ele com um bombardeio mental. A Garota Marvel também se torna alvo da arma principal de Sauron, seus raios hipnóticos. Isso ocorre por quê? Para ela, ele também era um inimigo, ele também é um inimigo novo. Ela desconhece as capacidades dele. Então o que ele faz? Ela entra no campo de visão dele, encontra o olhar dele, como já foi dito, e ela se torna vítima da hipnose dele, e passa a ver os X-Men como monstros. Isso não é telepatia, que fique claro para vocês, é hipnose, uma enganação mental. O Sauron não consegue entrar na mente da Jean Grey, é diferente, tá? Para vocês poderem entender como isso ocorre. Com esse ataque surpresa, a Garota Marvel passa a ver os X-Men como monstros ameaçadores. Recuperado, o anjo golpeia Sauron, guiado, seguido pelo Fera, que possui um soco muito mais forte. Tá? Dentro de suas limitações, esses golpes físicos podem ser sentidos mais como um incômodo do que propriamente como dor, insuficientes para nocautear o Sauron. Ou seja, o Fera, no estágio de força em que ele se encontra, mesmo sendo o homem forte dos X-Men, o soco dele não consegue causar dano ao corpo físico do Sauron.
Isso mais pra frente, quando o Sauron se deparar com outros pesos pesados dos X-Men, no caso o Colossus e a Vampira, isso vai ser diferente. É que nessa época o Fera possui uma quantidade X de força, que não é o suficiente para causar dor, né, e derrubar o Sauron, beleza? O frio, no entanto, causa grandes danos para o seu corpo, e por esse motivo, o monstro tenta sempre evitar ou reagir mais diretamente contra o inimigo que controla o clima. Como é o caso do ataque do Homem de Gelo, né, que utiliza as rajadas dele, o Sauron sente e tenta se esquivar. Ao sentir que a energia roubada está abandonando o seu corpo, ele usa um último recurso, hipnotizando novamente o anjo, que entra no campo de visão dele, para que o anjo o retire do local. Tá? É importante que vocês saibam que a energia armazenada no corpo de Sauron perde intensidade durante um tempo, de 40 a 1 hora, né? Aí depois ele começa a decair. No final de seu ciclo, ele volta à sua forma humana tão rápido quanto se transformou. Beleza? Horas mais tarde, os X-Men vão até o consultório de Caulicos buscar o Alex Summers. E chegando ao local, eles se surpreendem ao encontrar o irmão do Scott plenamente recuperado. Após o conflito pessoal, Caulicos deixa claro que os mutantes agora fazem parte de seu alvo para suprir sua fome de poder. Ao chegar na Mansão X, os X-Men encontram o anjo no estágio final de sua hipnose. Ou seja, após deixar o Caulicos onde ele queria que o anjo o deixasse, e como ele está que nem um zumbi, ele executou o comando e voltou para a mansão. Tá? Fique claro isso para vocês, como está sendo mostrado nos quadrinhos. Tá? O anjo se recorda, né, apesar de ser obrigado a executar esses comandos, ele se recorda de que Licos foi o responsável por sua condição. Lorna discute com Bob Drake sua obsessão não correspondida, enquanto o Alex a convida para estudar as pesquisas do professor sobre seu adversário, né, no caso que é o Caulicos. Após um tempo, Lorna deixa claro seu interesse amoroso por Alex. Isso ocorre, gente, no momento em que eles estão estudando, né, para descobrir os pontos fracos do adversário, para conhecer o adversário que eles estão e vão enfrentar. O Alex, ele apaga, ele dorme, e ela faz esse comentário, sabe quando a gente fala sozinha? Ela comenta que está interessada nele, beleza? Distraída, ela não nota a aproximação de um invasor que toca seu rosto, absorvendo rapidamente sua energia vital mutante. Esse invasor, logicamente, é o Caulicos, que agora se tornou Sauron. É interessante que a partir do momento que ele se torna o Sauron, ele sai voando da mansão, com o objetivo de encontrar, né, o Sr. Anderson, o Dr. Anderson, para matá-lo. Né? Porque o Dr. Anderson, como já foi mostrado, não queria que ele e a Enya ficassem juntos. Então o Sauron, né, quando ele assume a mente do monstro, ele parte para matar o pai da mulher amada dele. Né? Sua vítima teria sido o Dr. Anderson de fato, se os X-Men não tivessem aparecido. Súbito, em um momento de clareza, o amor de Caulicos por Enya sobrepuja um monstro, e Sauron parte para a Terra do Fogo. Foi o que eu disse para vocês. O homem dentro da fera, como ele está se confrontando com uma pessoa que ele ama, né, que no caso é a mulher amada dele, ele não mata o Dr. Anderson, que é o pai dela, porque ele tem esses lampejos de consciência do Caulicos. E o Caulicos, quando comanda a fera, né, que é o Sauron, e, né, ele vê que o Sauron ia causar mal à mulher que ele ama, ele decide dar cabo da vida dele. E ele parte para a Terra do Fogo, que fica localizado por Ocean Antártica, né, vocês não sabem. Então o que acontece? O Sauron voa até a Terra do Fogo. Ele chegando lá numa localidade totalmente isolada, ele sabe que se permanecer muito tempo sem absorver a energia vital de qualquer ser vivo, ele vai morrer. E é por isso que ele encontrou essa localização. Porque ele quer se matar, né? Ele quer dar cabo da vida dele, porque ele não quer
pôr em risco a mulher amada dele. E o pai dela também, indiretamente, né? A Enya, por sua vez, ela fala para os X-Men que ela tem ideia de onde ele pode ter ido. Da localização, né, de uma cabana, que é na Terra do Fogo. E os X-Men partem juntamente com ela para lá. Eles vão até a Antártica ali. Quando eles chegam ali, né, porque o Caulicus vê a Enya indo na direção dele, ele sai maluco, né, porque ele sabe que na condição que ele está, se ele tocar ela, ele vai matá-la imediatamente. Né, porque a sede de poder que ele está sentindo é descontrolada, então ele não pode, evidentemente, colocar a vida em risco. E assim, ele chega na beira de um abismo e pula. E isso teria acontecido com ela também, que ela se desespera ao ver o cara que ela ama se suicidando, e ela teria se suicidado também, se não fosse o Homem de Gelo que agiu rapidamente e criou uma parede de gelo na frente, né, para bloquear a passagem dela. O local onde ocorrem esses fatos, ironicamente, é chamado de Terra do Fogo, que é vizinha da Terra Selvagem, uma localidade verdadeiramente interessante. Temos um problema de localização aí, localização geográfica. No caso da Terra do Fogo, ela está próxima, mas muito distante da Terra Selvagem. Ela está a 1.700 quilômetros da Terra Selvagem, né, como está sendo mostrado para vocês no mapinha aí. E ainda tem um trecho de oceano ainda que divide as duas. Então, não sei se os roteiristas não se ligaram nisso, né? Mas como na próxima revista o Caulicus vai estar na Terra Selvagem, isso só pode ter acontecido se ele se teletransportou, né? Porque na onde ele está não daria para acontecer. Mas é isso aí que vai acontecer, né? Ele não está próximo, mas é ali que ele vai acordar, né? Na próxima história, beleza? Bom, essa história termina aí. A próxima história e conclusão desta saga vai acontecer na revista X-Men, número 62, de 1969. Os inimigos, né? Os selvagens mutantes, alterados geneticamente pela tecnologia do Magneto, que inclusive retorna nessa história bem diferente do Magneto que nós estamos acostumados a ver. Mas vou falar do Magneto na próxima história, tá? No próximo vídeo em questão. Nessa eu vou apresentar a vocês os selvagens mutantes alterados, né, pela tecnologia do Magneto. E vamos a eles. A princípio são ao todo 7. Vamos começar com Imago, um dos primeiros selvagens alterados artificialmente pelo equipamento de Magneto, que transforma esse selvagem primitivo em um verdadeiro computador vivo. A tecnologia que ele adquire pode ser classificada a nível de gênio, beleza? Essa mudança alterou também o tamanho de sua cabeça, agora anatomicamente maior que a do ser humano normal. Cabeçudo. Sua altura é de 1,62 m e não possui nenhum outro atributo além de sua inteligência. Lupo possui a capacidade de se transformar num híbrido humano felino, mantendo todas as suas características, né, no caso do felino, que é a força, agilidade e velocidade. Desenvolveu a zoopatia, ou seja, a capacidade de se comunicar e controlar mamíferos usando gritos agudos, que podem alcançar várias milhas. O flautista também possui a zoopatia, só que indiretamente, precisando de uma flauta para emitir ondas sonoras no ambiente. Essas ondas podem controlar qualquer animal ou um monstro que possui um cérebro primitivo. Essa foi a única característica sobre-humana que ele desenvolveu. Beleza? Equilíbrios. Seus globos oculares são 3 vezes maiores que de um ser humano normal. E são capazes de emitir ondas psionicas capazes de induzir vertigem e, consequentemente, causar o desequilíbrio em seus adversários, né? No campo de combate, se você encontrar o campo de visão dele, você vai sentir esse desconforto, né? Vai cambalear e vai cair, né? Isso pode ocorrer, teoricamente, a qualquer um que entre diretamente no seu campo de visão. Ou seja, olhe em seus olhos. Beleza? Anfíbios. Eu acredito que esse seja um dos mais legais, né? Eu acho que os outros são meio absurdos, mas enfim. Um monstro humanoide,
que manteve muito mais as características de um sapo bípede do que de um homem propriamente dito. Suas pernas podem impulsionar seu corpo por longas distâncias e longas alturas também. Pode respirar e nadar debaixo d'água. Também possui a zoopatia, podendo comandar a vida marinha, incluindo tubarões e crocodilos. Sua língua prehensível funciona como a dos sapos tradicionais. Anfíbios é suscetível ao calor. Pode alterar sua forma física para totalmente humano, caso perca os sentidos ou fique enfraquecido. Em qualquer um dos seus estados, sua mente é preservada. Frequentemente usa um colete eletrônico, mas sua funcionalidade ainda não foi apresentada. Sua altura é de 1,82 m, apesar de passar a maior parte do tempo agachado. Vamos falar do Gaza. Embora tecnicamente cego, possui habilidades psionicas que lhe proporcionam o equivalente à visão normal. Possui força ampliada e altura de aproximadamente 2,5 metros. Ele é um cara alto. Muitos dos selvagens consideram ele um gigante. É imune a ilusões puramente visuais e ataques cegantes. Porque no caso do poder psiônico, que ele tem a visão psiônica, evidentemente não funciona como a nossa visão. Então fisicamente ele não pode ser enganado com imagens, né, que forem projetadas para ele, ou com um ataque de luz intensa, beleza? Possui habilidades com armas brancas, né, armas cortantes, e uma habilidade em arremessar facas e coisas do gênero. Bárbaros. Seu corpo foi alterado para torná-lo mais forte entre os bárbaros mutantes da Terra Selvagem. Ele possui vigor sobre-humano. Sua musculatura produz muito menos toxinas de fadiga durante as atividades físicas do que de um humano comum. Pode se esforçar na capacidade máxima por várias horas, antes que a fadiga o prejudique. Embora não seja invulnerável, ele pode resistir a impactos muito fortes, recebendo a agressão como um desconforto. Sentir dor física vai depender da intensidade da agressão sofrida, que ultrapasse esses níveis de tolerância. Como eu já falei para vocês a respeito do Sauron também. Então depende da força do adversário que ele estiver enfrentando para que ele sinta ou não dor. Né? Se for um cara muito forte, evidentemente que ele vai estar dentro de um parâmetro mais próximo do que a gente aceita como tolerância à dor. Essas são regras básicas para todos os mutantes ou meta-humanos que possuírem super força ou super resistência. Entenderam? Bárbaros possuem super força, podendo levantar 30 toneladas, usando a força combinada de seus 4 braços que ele possui, que ele foi alterado, e ele tem esse diferencial, né, que torna ele um adversário muito mais formidável. Né? A sua altura é de 1,82 m. Possui uma velocidade acima do normal para um homem da sua massa corporal. Seu intelecto está classificado como sendo pouco inteligente. A história inicia após o anjo recobrar sua consciência, após sua luta com Sauron. Sabendo que os X-Men partiram atrás do vilão, Warren tem que encontrar pistas que o levem até o local. Ele passa voando pela Terra do Fogo, voando mais 1.700 quilômetros, até chegar na Antártica, quando é surpreendido por um grupo de pteranodontes que o atacam em pleno ar. O cansaço, depois de horas de voo, e ainda abalado pela luta com Sauron, torna o anjo vulnerável ao ataque das feras aladas. Ferido, ele cai em um abismo gelado, que parece não ter fim. Ainda em queda, seu corpo chega a um ambiente tropical. O choque repentino causado pela mudança de clima ativa seus sentidos e reflexos. Suas asas batem para desacelerar a queda, que seria fatal. Mesmo assim, o impacto faz com que ele perca os sentidos. Vou mostrar para vocês
um mapa da Terra Selvagem. Como podem observar, ela existe no interior de uma enorme cratera, cercada por uma enorme cadeia de montanhas e coberta por nuvens espessas. Sua superfície está localizada quilômetros abaixo do nível do mar. Possui um clima tropical. Sua fauna é primitiva, assim como os animais que nela vivem, divididos em territórios onde o tempo não os separou, ou seja, não separou os mamíferos dos répteis pré-históricos. Desacordado, o anjo é encontrado por anfíbios, acompanhado finalmente de Magneto, que está usando um tipo de exoesqueleto para auxiliar em seus movimentos. Ele reconhece imediatamente o integrante dos X-Men e decide levá-lo para sua fortaleza. Entenderam agora porque os sentinelas não localizaram o Magneto no vídeo anterior? Porque ele estava na Terra Selvagem. E ali na Terra Selvagem, nenhum tipo de equipamento eletrônico pode localizar qualquer pessoa que estiver em seu interior. Né? Justamente por causa dessa geografia maluca que tem. Né? Não muito longe dali, sem saber da chegada do anjo, os X-Men desceram por um longo penhasco para procurar pelo corpo de Caurículos e levaram para que tivesse um enterro digno. Porque eles acreditavam que depois que ele despecou daquele abismo enorme, né, só teria restado pedaço dele, não um corpo morto, evidentemente. Infelizmente, eles encontram um monstro semelhante a um T-Rex que ataca os mutantes ferozmente. No interior da sua fortaleza, Magneto usa a sua tecnologia para curar e recuperar os sentidos do anjo, que acorda vestindo um novo tipo de uniforme. Tá? Olha que interessante, esse uniforme dele, ele vai utilizar mais para frente em algumas histórias, e a primeira vez que ele aparece nas histórias em quadrinhos dos X-Men é nessa aventura deles na Terra Selvagem. Ele vai utilizar esse mesmo, tendo sido idealizado pelo Magneto, ele vai fazer uso desse uniforme durante outras aventuras mais para frente. Ele não reconhece Magneto, pois nunca o viu sem seu elmo. Isso eu acredito que seja uma falha do roteiro, né? Porque mesmo que ele não tenha visto a cara do Magneto, tem o lance da voz. Né? Tem apesar do tudo, o Magneto está utilizando para diferenciar. Mas eu acredito que, a não ser que, né, de repente o anjo não tem esse discernimento, né, essas sacadas que no caso o Cíclope tem. Mas ele acaba não reconhecendo justamente porque ele nunca viu o Magneto sem o elmo. Bom, de volta aos X-Men e Casar. Todos estão perseguindo um selvagem em meio a um pântano de águas quentes. Durante a perseguição, eles escutam um som de flauta no ambiente. Casar comenta que se trata da melodia hipnótica do flautista, que está usando seu poder mutante para invocar as criaturas do pântano para atacar os invasores. Em resposta, surge uma enorme criatura semelhante a um dragão. Ela ataca o alvo mais próximo, que é a Garota Marvel, mas o Homem de Gelo age rápido, usando seu poder para congelar a cabeça do monstro, que se debate mergulhando nas águas quentes, ou seja, né, se não tivesse aquelas águas no entorno ali do pântano, evidentemente que a criatura num dado momento ia cair, né, porque ela ia se asfixiar ali com o gelo, quando o gelo criou na cabeça dela. Mas em função desse recurso, evidentemente que ela vai retomar o ataque, é o que ela faz. A manobra derrete o gelo, deixando a fera pronta para uma nova investida. Enquanto o Cíclope e o Homem de Gelo combinam seus poderes para afastar a criatura, Casar encontra o flautista e dá cabo dele. Pelo menos é isso que os quadrinhos ali, quem está mostrando para vocês, é o que me parece que aconteceu. Parece que o Casar quebrou o pescoço do personagem em questão. Né? Com o encerramento da melodia hipnótica, o monstro perde o interesse nos X-Men em parte. Não muito longe dali, o anjo, sem conhecer as verdadeiras intenções do Magneto, que ele não reconheceu como sendo o Magneto, decide ajudá-lo como forma de gratidão e tentar evitar um confronto entre os X-Men e Casar contra ele e os mutantes alterados. Né? Na verdade, era isso que o Magneto queria, era isso que ele pretendia, ele precisava de tempo para dar continuidade aos planos dele. Né?
assim, essa história termina aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like pra gente, que é importante. Um abraço, até o próximo vídeo. Consequentemente, né, além da vertigem que ele... vai lá. Eu tô tentando combater, mas não vou. Agora fodeu. Ai.